E aí pessoal, professor Rafael aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Nós estamos fazendo essa videoaula aqui para a disciplina de Pneumática Hidráulica 1 do curso técnico de Mecânica. Eu convido a você, não somente a você que é aluno da disciplina, a assistir a essa aula, mas mesmo você que está aí pelo YouTube, procurando aprender um pouquinho mais de pneumática hidráulica, vem conosco. O intuito da aula hoje é que a gente faça uma revisão dos conteúdos que nós já aprendemos presencialmente e nós vamos rever, ainda que de forma breve, cada um desses conteúdos, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, como eu disse, nós vamos estar trabalhando uma revisão dos conteúdos que nós vimos. Em sala de aula nós vimos já várias coisas do que é pneumática, como é que ela funciona, qual o intuito da automação pneumática. Aprendemos a respeito de produção de ar comprimido, do tratamento de ar comprimido, dos equipamentos que são utilizados para que a gente consiga gerar ar comprimido, né, os compressores, os tipos deles. Toda essa parte mais introdutória do conceito de princípio de Pascal e coisas similares, tudo isso a gente já tinha visto bem e estão nos nossos slides que estão disponíveis para vocês aí, alunos. E eu gostaria de pegar a nossa revisão principalmente na parte mais lógica da montagem de circuitos pneumáticos, tá ok? Então, eu quero começar relembrando a vocês a respeito da designação de elementos, né? Gostaria de lembrar a cada um de vocês que nós temos, com relação às válvulas, aos componentes pneumáticos, duas principais classificações, né? A gente pode descrever essas válvulas, que é basicamente, como eu disse para vocês em sala de aula lá, eu vou pegar como se eu fosse comprar um componente novo pneumático numa loja. Para eu poder comprar o componente correto, eu preciso o quê? Preciso saber descrevê-lo adequadamente. Essa foi a primeira parte que nós vimos. E depois nós vimos também que, uma vez que eu vou montar um circuito, eu tenho uma série de componentes lá, de elementos que eu posso utilizar para resolver o meu problema, para montar um circuito. Dependendo de como eu aloco esse componente dentro do meu circuito, ele vai receber uma designação, é como se eu desse um nome para ele, como se eu desse uma função. Então, cada um de nós, eu até gostaria de lembrar o exemplo que dei para vocês, né? A gente pode ter, aí eu sou o Rafael, tenho a minha estatura, tenho o meu perfil físico e tal, tenho o meu nome, e entretanto, hoje eu atuo aí com vocês como professor da disciplina de pneumática hidráulica. Então, eu estou exercendo a função de professor dessa disciplina. Eu fui designado para isso. Então, a ideia de designação de elementos basicamente é essa. Então, se a gente pensar que nós temos uma estruturação básica para isso, essa designação em termos dos circuitos pneumáticos ela é dada através de números. Então, como vocês podem ver nessa tela que está aí disponível para vocês, a gente pode ter os elementos de trabalho, os elementos de comando, elementos de sinal e elementos auxiliares ao circuito. Esses quatro são os principais elementos que basicamente todos os circuitos apresentam. Contudo, a gente pode ter elementos auxiliares aqui na parte de cima, próximo ao trabalho, então a gente vai chamar de elementos auxiliares ao trabalho, que são algumas válvulas que modificam a forma como o trabalho é executado, e alguns elementos que também são chamados processadores de sinal, que são aqueles que pegam o sinal e trabalham em cima dele, criando uma variação do sinal original. Então, só para relembrar, elemento de trabalho recebe esse nome porque transforma a energia pneumática, que está na forma de ar comprimido, em trabalho, em movimentação, basicamente é isso, por isso que recebe esse nome. Elemento de comando são representados, são executados através de válvulas direcionais que a função, a posição que elas ocupam vai definir no final das contas como o meu trabalho vai acontecer. Exemplo, se eu tiver com um trabalho sendo realizado através de um pistão linear, então a gente tem esse atuador linear que pode avançar ou recuar. E dependendo da posição da minha válvula direcional aqui em 1.1, esse pistão ele avança ou ele retorna.
Então essa válvula é que é responsável por comandar se o meu pistão avança ou retorna, tá ok? E aí mais para baixo, o outro principal que eu disse, né, o elemento de sinal. O elemento de sinal ele vai ser aquele que vai receber ar comprimido, gerar um sinal que é o próprio ar comprimido no nosso caso aqui da pneumática pura, né? E ele é através desse sinal que eu comuto a válvula 1.1, que é a válvula de comando. Ou eu comando ela à direita ou à esquerda. Então, dependendo de como eu mando esse sinal, eu vou provocar uma alteração no comando e, consequentemente, modificar como o meu trabalho vai ser realizado. Já os auxiliares ou processadores, os processadores pegam esses sinais gerados e eles podem, por exemplo, atrasar esse sinal utilizando uma temporizadora, por exemplo, ou ele pode ainda pegar esse sinal e condicionar um nível de pressão para que ele vá adiante quando a gente usa uma válvula de sequência. São exemplos clássicos do que são processadores de sinal. Quando a gente pensa, por exemplo, nos auxiliares de controle de fluxo, aí, ó, os auxiliares ao trabalho, a gente pode ter, por exemplo, um controle de fluxo para regular a velocidade de avanço e de retorno, através de uma válvula reguladora de fluxo. Esse é um exemplo bem clássico também, certo? Além disso, a gente pode ter os auxiliares do circuito lá embaixo. Então, por exemplo, a gente viu a respeito de tratamento do ar comprimido, um secador de ar comprimido, o próprio lubrifil, que é o último tratamento, imediatamente antes da entrada da estação de trabalho, e outras coisas mais que a gente poderia ter aí, como um refrigerador de ar, enfim, um secador de ar para evitar problemas com umidade. Todos esses entrariam aí embaixo na categoria do 0.1 e aí vai por diante. Beleza? Vale lembrar, números pares, final pares aí, ó, nos elementos de sinal e mesmo lá nos auxiliares do trabalho. Final par significa que influencia no avanço ou no sentido horário, se for um motor pneumático, né? E finais ímpares, diferente de são os que interferem, né, ou modificam de alguma forma o trabalho no retorno ou no sentido anti-horário, pensando aí num motor pneumático. A exceção desse ímpar e par é a válvula 1.1 aqui, ó, onde a gente tem uma válvula de comando e ela sempre, esse final ponto 1 vai ser destinado à válvula de comando. Então, só para que vocês vejam na forma de um exemplo, então a gente tem lá, por exemplo, um circuitinho montado com um pistão linear, né, de duplação. A gente tem duas válvulas reguladoras de fluxo aí logo abaixo dele, uma válvula 5 duas vias duplamente pilotada, que é a válvula de comando nesse caso. À esquerda aqui a válvula 1.2 aí, que é uma válvula de sinal. À direita uma válvula OU, além de duas válvulas 3 duas vias, uma acionada por botão com trava, outra com rolete. Então aqui a gente tem um exemplo clássico onde tem praticamente todos os elementos que a gente pode ter aí de designação dentro do circuito pneumático. Lá em cima 1.0 elemento de trabalho, descendo aqui 1.1 a válvula de comando, né, o elemento de comando. Os vermelhinhos então escrito aí à esquerda são os principais, né? Os elementos de sinal, então vejam que está tudo mais ou menos no mesmo alinhamento, né? 1.2, 1.3 e 1.5. Essa aqui é final ponto 2, influencia no avanço, então se a gente notar, quando ela é acionada, ela provoca o avanço do nosso cilindro. E tanto 1.3 quanto 1.5, quando são acionados, qualquer um deles aí, provocam o que? O retorno desse cilindro. E lá embaixo a gente tem uma unidade de lubrifil aí, então é um elemento auxiliar de circuito. Por quê? Todo o ar que vai para o circuito passa por esse elemento antes. Então todo o ar está sendo influenciado, por isso ele é um auxiliar de todo o circuito. Aí a gente vê em azulzinho aqui, elemento processador de sinal, elemento auxiliar ao trabalho. Então o processador de sinal recebe numeração subsequente ao elemento de sinal, então uma válvula OU, né? A gente já aprendeu lá em sala de aula que eu preciso de uma válvula OU para proporcionar que eu tenha dois caminhos, que um sinal possa vir de dois caminhos diferentes, né? Mais ou menos o que a gente tem no interruptor paralelo, fazendo uma associação com a elétrica que a gente tem para acender uma lâmpada em casa.
Então, colocar um T aqui não bastaria, a gente precisa de um elemento como esse que promove, né, com que o ar seja direcionado lá para a válvula de comando e não escape aqui no nosso escape da válvula que é vizinha uma da outra. Aí. Tudo bem até aqui? E aqui em cima a gente tem então uma válvula, as válvulas reguladoras de fluxo, e aí vale lembrar do que a gente já viu em sala, se elas estão regulando pelo avanço ou pelo retorno, o nosso avanço ou retorno se está sendo regulado, melhor dizendo, pela saída de ar ou pela entrada de ar, tá? Não vem ao caso aqui agora, mas a nossa ideia é regular sempre pela saída do ar, né? Para evitar problemas com o avanço e retorno do nosso cilindro. E aí a numeração final par e ímpar tem a ver com isso, tem a ver com aonde que essa válvula está influenciando. Então essa válvula aqui, ponto 02, está influenciando no avanço, a ponto 03 influenciando no retorno. Muito bem. Aí a gente viu também diversos tipos de válvulas direcionais, né? E elas recebem esse nome justamente porque são elas os elementos que vão ser utilizados para direcionar o fluxo do ar comprimido. Então a gente sabe lá, por exemplo, que as válvulas elas são representadas com relação ao número de posições que ela pode assumir, né? Através desses retângulos ou quadrados, dependendo de como a gente desenha, certo? Então eu posso ter aqui uma posição ou duas posições, né, os nossos exemplos que estão na tela. E as linhas que são desenhadas dentro desses quadradinhos ou desses retângulos que representam para mim o quê? Representam as nossas vias, então por onde o ar vai passar. E aí a gente conta esse número de vias basicamente pelo tocar desses desenhos na parte superior e inferior desse quadrado. Então, por exemplo, nessa setinha aí, a ponta da seta está tocando a linha superior desse retângulo aí e a base da seta está tocando a parte inferior. Então, seriam duas vias nesse caso. Tudo bem? A mesma coisa vale para esses dois T's aí no retângulo de baixo. O que o T indica um bloqueio, né, e não uma via de passagem, mas um T está tocando a face inferior do nosso retângulo, outro T está tocando a linha superior, então nós também teríamos duas vias. Então olha lá nos nossos exemplos, mais alguns aí, ó. Então a gente teria aqui em cima duas posições e três vias, basta observar esses pequenos círculos que estão pontuando onde as nossas vias estão tocando. E lembrando que para a gente definir o número de vias, eu escolho um dos retângulos, né, que representa a minha válvula e conto em apenas um deles. O mesmo número que tiver de um lado tem que ter do outro. Então, por exemplo, nesse de baixo aí, a gente teria uma posição que tem quatro vias, né? Duas vezes tocando em cima e duas embaixo. Embora embaixo seja uma de passagem e uma de bloqueio. Tá ok? Muito bem. Aí então a gente continuando a descrição das válvulas direcionais, a gente trabalha de que forma? A gente usa as válvulas como sendo válvulas direcionais, a gente abrevia normalmente por VD, né, para não ter que ficar escrevendo toda vez dessa forma. E a gente coloca lá então, conta o número de vias e depois coloca uma barra o número de posições. Então se vocês observarem da esquerda, a gente vê lá uma seta que toca em cima e embaixo e um T, um bloqueiozinho aí. Então essa válvula tem duas posições e três vias, então a VD duas vias, tá ok? A mesma coisa se repete para os demais aí do lado, se vocês contarem vocês vão ver que vai dar 5 duas vias e 4 três vias para cada uma delas aí. Aí a gente tem as válvulas, elas podem ser acionadas de diversas maneiras. Em pneumática pura, nós basicamente vamos trabalhar com acionamentos manuais, mecânicos e propriamente pneumáticos, né, utilizando o próprio ar comprimido para acionamento. Então, a gente tem um resumo aí na tela dos tipos que a gente tem de acionamento. Além desses, a gente poderia ter outros que vocês verão mais adiante na disciplina de pneumática e hidráulica 2, onde entra a utilização de eletricidade para a realização de acionamentos, tá? Mas não vem ao caso aqui agora. Então, alguns exemplos, quando a gente tiver que descrever
a válvula quase como um todo. Então, ó, o primeiro deles aí, uma válvula 3 duas vias acionada por botão com retorno por mola. Então, sempre a gente costuma a gente costuma designar o acionamento à esquerda simplesmente de acionamento e o acionamento à direita simplesmente por retorno. Então, não é sempre muito comum dizer, então, por exemplo, retorno por mola, embora nem sempre isso seja verdade. Muitas vezes a gente tem válvulas duplamente pilotadas ou válvulas acionadas por alavanque que nem precisa de retorno por mola, enfim, tudo bem? Aí a gente também viu como é que a gente identifica as vias em cada uma dessas válvulas. E eu quero lembrar aqui para vocês por que isso existe, né? Então, a verdade é que qualquer fabricante que for realizar lá, resolveu fabricar válvulas direcionais, ele precisa seguir alguma dessas normas aí, ou a norma DIN ou a norma ISO, e identificar as vias nos seus componentes. Por quê? Porque a gente tem todas essas simbologias aqui, elas apenas indicam como é que a válvula funciona em termos lógicos. Isso não significa que internamente ou mesmo externamente, olhando para a válvula, eu consiga saber exatamente qual é cada via. Para eu saber a construção dela vai ser de tal forma que realize o que esses desenhos indicam, né? Onde passa o ar, onde bloqueia, mas a construção não necessariamente é dessa forma. Então, por conta disso, as vias de cada válvula, que são as conexões que a gente pode pôr nela, elas têm que ser identificadas. E aí a gente tem, pensando principalmente na norma ISO, que para nós aqui no Brasil acaba sendo mais utilizado até, a gente tem a entrada de pressão, né? A entrada de pressão sempre sendo designada por 1, as vias de utilização pelos números pares, 2, 4 e 6, as vias de escape 3, 5, 7 e as de pilotagem 10, 12 e 14, dependendo de como a gente faz. Então, por exemplo, nas de pilotagem, que é onde a gente tem um pouquinho mais de cuidado, o que são vias de pilotagem? Quando o nosso acionamento ou mesmo o retorno é realizado através de piloto pneumático. Então, olha aí, ó, usando essas 5 duas vias aí como exemplo, a gente vê, por exemplo, à direita desenhado a via como sendo 12. Por que isso acontece? Porque quando essa via 12 é acionada, a posição da direita é que está valendo, e se a gente olhar a via 1, a via de entrada de pressão, quando a posição da direita está valendo, o caminho que o ar percorre é de 1 para 2. Por isso que esse piloto recebe o nome de 12. Quando a gente vê à esquerda, pelo outro lado, a gente vê a via de pilotagem numerada como 14. Se a gente pensar que quando um ar comprimido chegar aqui e fazer essa pilotagem em 14, a posição da esquerda é que vai estar valendo nessa válvula. E a gente tem aí a via 1 entrando de 1 para 4, por isso 14. A gente também pode designar as válvulas aí com relação ao fato de elas serem normalmente abertas ou fechadas. O que isso significa? Sempre eu vou analisar a via 1. Então eu olho aí, por exemplo, essa válvula da esquerda, que é uma 3 duas vias. A via 1 está indicando que está passando com uma seta aí de 1 para 2, então de via 1 para 2, está aberto, então normalmente aberto. Já a representação da válvula à direita, a gente vê a via 1 aí, ó, que está com o tracinho passando além do nosso retângulo que indica as posições, ela está num bloqueio, por isso normalmente fechado. Além disso, a gente tem os tipos de escapes, né? Então a gente pode ter um escape livre, que é quando não tem desenho nenhum, e os escapes eles são colocados nas vias de retorno, né? Ou de escape mesmo, que são as vias 3, 5, 7, dependendo do número de vias que a gente tem na nossa válvula. Mas eu posso ter um escape direcionado, ou um escape direto ao ambiente onde a gente está, que é quando esse triângulo apontando para baixo está desenhado juntamente à própria válvula, como aí à direita, acima, à direita. Ou ainda um escape direcionado, ainda que sendo colocado para a atmosfera, a gente tem um pequeno tracinho
colocando esse triângulo distante, um pouquinho distante do desenho da válvula. Além disso, a gente poderia ter o desenho de abafador também, que a gente já viu bastante em sala de aula aí, tá? E por fim aí, pessoal, a gente também viu que às vezes quando a gente vai montar um circuito pneumático, a válvula no início do seu trabalho, antes mesmo de eu acionar qualquer coisa, ela pode estar em posição de repouso ou posição acionada. O que isso significa? Relembrando, posição de repouso. A molinha, olha à esquerda aí, o desenho à esquerda. A mola está fazendo o seu papel e mantendo a posição da direita da válvula como sendo a posição de início, certo? Neste caso é uma válvula normalmente fechada. Contudo, às vezes, principalmente quando a gente tem acionamento mecânico por rolete, como é o caso dessas válvulas de exemplo, às vezes esse acionamento ele já se encontra mecanicamente sendo acionado e vencendo a força da mola, fazendo com que no início essa válvula minha, a posição que esteja valendo é a da esquerda, como está no desenho representado aí. Então, neste caso, a gente tem uma válvula que está em posição de trabalho ou já de início em trabalho, né, acionada, e quando isso não acontece, a gente tem a válvula em posição de repouso. Acabando, a gente tem as chamadas válvulas de memória. O que são válvulas de memória? São válvulas que são duplamente pilotadas. Independente do desenho interno delas, do número de vias e de posições, se a gente tiver duplamente pilotada, não dá para saber qual é a posição que predomina nela. A gente convenciona desenhar como sendo a posição da direita dessa válvula, contudo, internamente vai estar valendo a última posição que foi acionada. Se a última vez que ela foi usada, antes de eu montar o meu circuito novo, foi um acionamento por 14, como está aí, vai estar valendo a posição da direita. Se foi o último acionamento em 12, vai estar valendo a posição da esquerda. Então é chamada de memória por causa disso, porque ela guarda a última posição que ela foi acionada. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço a paciência de vocês por ficar aqui na aula até agora, depois de 22 minutos de aula. Eu espero ver vocês na próxima aula, tá? Nós espero nos vermos em breve, ainda que mesmo aqui ainda à distância, através da internet, mas se Deus quiser, em breve também presencialmente. Fiquem seguros. Eu sou Rafael dos Santos, do curso Técnico em Mecânica do campus Itapetininga do Instituto Federal.